boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou a Gabriela da Caps Investimentos e hoje a gente está na Verde Asset, né, para falar sobre os fundos da famosa Verde, né? A gente está aqui com a Paula e ela vai contar pra gente um pouco da história, vai contar toda a história do fundo, na verdade, né? Que são várias coisas, é um fundo histórico, né? Bem antigo. E, enfim, acho que vai ser uma conversa bem bacana pra gente tirar algumas dúvidas. Então, Paula, se tiver como se apresentar rapidamente, claro, aí contar um pouquinho. Só muito obrigada, né? Acho que pelo tempo, pelo espaço de vocês, é uma honra poder participar de alguma forma aqui desse projeto que vocês estão fazendo. Né? Eu sou a Paula Cotrim, sou a RI da Verde Asset, já trabalho aqui na casa há 5 anos. Antes disso, era RI da Gard, né? Então também uma gestora de multimercado, então o multimercado está na minha história aqui há bastante tempo. Mas a ideia aqui é principalmente focar um pouco no verde, no fundo verde, na Verde Asset, contar um pouquinho dessa história que é super longa para vocês entenderem um pouco da nossa trajetória. E acho que assim, um ponto de start para isso é justamente passar pelo lado mais institucional. Né? Então acho que são, assim, né, a história da Verde se confunde muito com a história do fundo verde. E o Fundo Verde começou em 1997, quando o Luiz Stuberger, que é o nosso CEO e CIO, começou no processo de gestão de investimento. Mas, na verdade, a história dele começa muito antes disso. Né? Acho que é interessante a gente abordar um pouquinho disso. Né? Então, assim, o Luiz começou no mercado financeiro em 1980. Ele entrou na corretora da Red Grifo. Né? Ele era operador do mercado de futuros, de commodities, então ele operou durante a história dele muito ouro, muito café. Um dos motivos do fundo se chamar verde é justamente por causa da folhinha do café, pra tu ver, né? Que é verde. Né? Na época também a gente nomeava muito o dólar como a verdinha, né? Então assim, também tem relacionado a isso. E o motivo que a gente sabe que é o principal aqui, que ele não quer revelar, mas a gente sabe mesmo, é que ele é um palmeirense doente. Então é por isso que é o Fundo Verde, a gestora verde, né? Então, assim, mas como eu comentei, né? Ele entrou no mercado financeiro em 1980, ele se formou na Poli em engenharia, né? E ele operou durante muito tempo commodity, ele foi muito representativo no mercado de ouro. Então, em 1982, ele foi até convidado pelo Banco Central para ser um representante da agência perante os operadores de ouro, de tão representativo que ele foi nesse mercado. Em 1985, ele se torna diretor da Red Grifo e em 1997, com 42 anos, ele assume a gestão de um portfólio. Começou ali com R$1 milhão e já rentabilizou ao longo desses quase 30 anos de história mais de 30.000% para os cotistas, enquanto o CDI rendeu 3.600% nesse mesmo período. Então, assim, a história se conta por si só, sabe? Então, é um legado que ele transformou e transforma todos os dias. Isso é muito importante ressaltar. Bacana. E aí, ao longo disso, a gente teve muitas mudanças da própria estrutura societária, né? Então, começou com a corretora Red Grifo, né? Então, em 1989, que existia uma corretora que era Red, a corretora que era Grifo, então elas se juntaram e formaram a Red Grifo. Depois, em 2007, foi um passo importante, que foi a entrada do Credit Suisse no Brasil. Então, o Credit Suisse compra, né, faz uma joint venture inicialmente com a Red Grifo, se transformando no CSHG, né, que hoje a história já mudou também, né? Então é uma estrutura que daqui a pouco a gente nem vai mais lembrar, porque não vai mais existir. Mas de 2007 até 2014, o Luiz Stuberger ficou como responsável na asset do CSHG, então cuidando principalmente dos fundos mais voltados para os clientes privates da estrutura. E como um acordo que tinha sido feito lá atrás, em 2015 a gente tinha a opção de se separar do grupo, né? E aí foi assim que formou-se a Verde Asset, como a gente já conhece hoje. E aí, nesse ano especificamente, 2025, a Verde Asset está completando 10 anos. Então, assim, a história começa ali em 1980, com o Luiz entrando no mercado, em 1997, com o lançamento do Fundo Verde, e em 2015, com a gestora mesmo se fundando como ela é. Né? E aí, como que andou ao longo nesses últimos 10 anos, a gente também teve algumas mudanças. Bastante coisa. O mercado é assim, porque né? Porque é fluido, então estamos fluido. sempre se adaptando, né? Então, em 2023... o CSHG acabou vendendo a participação que eles tinham aqui da casa para a Lumina, né, que é uma gestora principalmente voltada ali para fundos de special seats, capitaneada pelo Daniel Goldberg, né, que é um dos
principais gestores que tem nesse mercado de crédito estruturado, mais voltado ali para recuperação de dívidas, de special situations, né? Então ele entra aqui na estrutura como sócio da Verde. Então, ele está muito mais na estrutura mesmo do board executivo, então na tomada de decisões estratégicas da companhia como um todo. Mas, claro que existe uma troca de conhecimento muito grande entre as duas gestoras, né? Então, são duas gestoras totalmente independentes hoje, a Lumina e a Verde. Mas, em termos de investimento, a gente tem aqui algumas operações que são originadas pela Lumina, que a gente participa através de alguns fundos de investimento nosso, quando tem, claro, o nosso perfil de investimento, quando tem relacionado ao nosso risco, né? E a gente também tem eles participam aqui do nosso comitê semanal que a gente faz de investimento, que é muito tocado pelos nossos economistas, que aí a gente passa muito a nossa projeção do que a gente está vendo para o mercado, tanto Brasil quanto lá fora. Então, expectativa de juros, de câmbio, como é que está o mercado de ações. Então, é uma troca que a gente tem aqui dentro da casa semanalmente, e eles participam desse comitê aqui, trazendo também alguns insights deles sobre o que ele tem visto aqui no mercado, o que tem trocado de informações, e é sempre muito rico, né? E aí é nesse comitê também que os nossos gestores abrem um pouco do que eles têm feito nos portfólios, né? Então, como é que eles estão tomando as decisões de risco, quais são os melhores ativos que eles têm investido naquele momento, dado esse conjunto, né, esse contexto, na verdade, que os economistas traçaram aqui de mercado pra gente. Perfeito. E acho que seria bacana apresentar quais são alguns desses fundos, né, que a casa tem, que, enfim, tem fundos históricos. Muito acho históricos. Que, assim, dos primeiros, assim, né, então é realmente uma vanguarda bem significativa aí no Brasil. Representa, tipo assim, é a parte de gestoras mais famosas do Brasil, né, então, assim, comentar um pouquinho dos fundos acho que seria bacana. Eu acho que, assim, o carro-chefe da casa e o principal fundo é o Fundo Verde, né, que eu comentei para vocês, que começou em 1997, né, então ele tem esse viés aqui de multimercado macro, né, então a gente toma as decisões de investimento muito pautadas no nosso contexto macroeconômico, tanto para o Brasil quanto lá para fora. Então o Luiz Stuberger, né, ele tem esse viés muito mais de alocação estrutural. Então ele monta as posições dele muito relacionadas ao que ele está vendo mesmo de expectativa de mercado, e aí ele tende a ficar com essas posições ali no médio prazo, assim, né? A gente não tem no nosso portfólio esse perfil mais de day trade, não, são operações estruturais que a gente monta e que a gente vislumbra que o mercado vai andar para tal direção, né? Então é um pouco de como que a gente faz aqui as alocações dentro da casa. Né, o Luiz, ele sempre foi muito vocal com relação àquele 1/3 de renda variável e 2/3 de renda fixa e câmbio, para justamente proteger um pouco dessa exposição de renda variável. E ao longo do tempo, principalmente a partir de 2020, a gente foi acrescentando também nessa estratégia o crédito. Né? Então, como até uma alternativa um pouco para a renda variável, né, o crédito se tornou aqui no Brasil com um desenvolvimento ali muito potente, né? Então foram surgindo muitas oportunidades desse mercado. Um crédito que a gente faz aqui, que é um crédito mais estruturado, é um crédito mais high yield, né? Tem né, exige ali uma maturação um pouco maior e tem um nível de retorno também um pouco maior, porque corre um pouco mais de risco. Né? Então é esse tipo de crédito que a gente gosta de complementar na carteira do multimercado. E hoje esse crédito está representando em torno de 15% do risco dentro da estratégia de multimercado que a gente tem dentro da casa. E aí acho que vale a pena a gente puxar um pouquinho a sardinha aqui, mas no ano de 2024 a gente lançou essa estratégia de crédito de uma forma independente também, para vocês cotistas poderem acessar. Né? Então tem essa possibilidade, se vocês não quiserem ter uma carteira de multimercado como um todo, vocês podem acessar exatamente a mesma estratégia que a gente tem dentro do multimercado, só que através de um FDIC, né? Que a gente acha que é a melhor estrutura ali em termos de benefício tributário também para o cliente. Né? Então você tem essa questão de tributação de 15%, você tem a isenção de comicotas, então a gente achou que era o melhor produto para refletir o que a gente tem aqui dentro da parcela de multimercado, nessa parcela de crédito. Perfeito. E algum outro fundo que vocês gostariam de falar? Alguma outra... Tem várias, assim, como que a gente funciona aqui nessa parte de lançamentos de produtos, né? Então, já que o multimercado ele é muito amplo, a gente consegue fazer uma gestão, né, operando ali o mercado de bolsa, o mercado de crédito, o mercado de renda fixa e tudo mais, a gente vai, com o tempo, maturando essas operações dentro dos multimercados e ganhando tração, ganhando punch, a gente vendo também né, que o mercado
seria interessante ter um produto daquele estilo, a gente lança essa estratégia de uma forma independente. Né? Então foi assim que a gente começou com o Fundo de Ações Brasil, foi assim que a gente começou com o Fundo de Ações Globais, foi assim que, né, comentei agora que a gente lançou crédito. Né? Então é só bom pontuar que é assim que a gente faz dentro da casa. Então assim, por mais que a gente tenha lançado o FIDIC IP, que é o nosso FIDIC de crédito aqui em 2024, a estratégia existe dentro dos multimercados desde 2013. Então já são 12 anos, 13 anos aqui de histórico que a gente está falando praticamente, né, que a gente tem toda essa expertise e que a gente achou que era um momento interessante para fazer essa estratégia de forma independente. Então, uma estratégia que a gente gosta muito de divulgar aqui dentro da casa é justamente a de ações globais. Né? Então, como que funciona isso, principalmente dentro da carteira do brasileiro, né? Infelizmente, o brasileiro ele acaba tendo quase 99% da alocação dele de investimento dentro do Brasil. Né? Então, existe pouca essa diversificação. Né? E a gente lá atrás, desde 2002, a gente tem um fundo multimercado global que era justamente para trazer para o cotista uma diversificação do portfólio dele. Né? Então, se você for ver, todos os movimentos que acontecem aqui muito no Brasil, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, até pegando um movimento assim, a pandemia que foi no mundo inteiro, você teve um impacto no Brasil muito maior do que você teve nos países desenvolvidos. Um país emergente, né? Exatamente. Então, a gente já tem um risco muito maior por ser um país emergente. E é até engraçado quando você pensa que na composição da carteira do cliente, ele investe quase 100% da carteira dele em um país emergente. Sim. Quando ele tem a possibilidade de botar uma parte do recurso dele lá fora também, em um país desenvolvido, em um país que está ali à frente do processo de crescimento mesmo, disruptivo das próprias empresas. Então, assim, se você for ver, você tem chance de investir na Apple, você tem chance de investir numa Nestlé, você tem chance de investir numa Coca-Cola, e você acaba ficando aqui um pouco mais limitado aqui dentro dos nossos livros, né, dentro das suas opções de ações brasileiras, que são muito mais restritas e muito mais recentes. Assim, até tem uma história que eu escutei uma vez numa palestra de uma pessoa que foi falar que comprava renda fixa no Brasil para um estrangeiro, né? Para um suíço, eu acho. Ele falou, todo o teu dinheiro tá na renda fixa brasileira, e a gente achando que né, o mercado mais seguro, e é isso, né? Realmente estamos numa economia que é emergente. Exatamente. Então, às vezes até a nossa renda, o nosso tesouro direto para algumas pessoas pode ser até arriscado, né? Não, então, e existe um risco, né? Assim, a gente, né, são muitos anos de história que a gente tem aqui de expertise, né? Assim, se você for pensar só o Fundo Verde, a gente tem 30 anos de história. Nesse movimento de 30 anos, quantas crises a gente não passou, né? Então, assim, tanto aqui quanto lá fora. Então, assim, se você for ver, no próprio primeiro ano do fundo, foi a crise asiática, né? Então, a gente já começa a história do fundo passando por um movimento de crise, né? Então, assim, até é engraçado que no primeiro ano do fundo, o fundo já entregou mais de 30% para o cliente final. Por quê? Porque, né, a economia brasileira, eles não achavam que íamos ser influenciados pela crise asiática. Eles falavam, não, é um movimento muito focado ali, não vai expandir, não vai afetar. Só que a gente está num mundo que é totalmente interligado. E dito e feito, né, acabou impactando aqui. Né, e as nossas posições de proteção que a gente tinha na época, que era principalmente juros e câmbio, acabaram protegendo o portfólio e, né, a gente teve uma mudança grande ali, principalmente no câmbio, e aí isso aí rentabilizou aqui pra gente quase 30% de positivo no ano, né? Então, assim, são marcos assim que a gente vai vendo que vão impactando no mundo, mas vão impactando no Brasil. No Brasil, infelizmente, nem o passado é certo, né? Então, a gente está vendo isso muito com essas mudanças tributárias que a gente está tendo, com essas mudanças mesmo que os próprios governos têm feito mais recentemente, que é isso, você se questiona até sobre o passado. Né? Você tinha feito uma declaração de imposto e de repente aquilo ali já não está mais valendo. Então, assim, é muito complicado mesmo para você ter o seu investimento todo praticamente em um único país, sendo esse país já a sua fonte de renda original também, né? Sim. Então, assim, por que não você botar um pouco do seu dinheiro num país que seja desenvolvido, que tenha uma segurança jurídica ali um pouco mais forte, né? Que vai te proteger em momentos que aqui você tem mais incertezas, né? Então, é um pouco disso que a gente defende, por isso que a gente tem essa estratégia global desde 2002, que é um multimercado global, mas desde 2009 a gente tem uma célula aqui que olha exclusivamente ações globais.
né? Então, acho que isso também é um grande diferencial da casa, né? Então, a gente tem esse histórico há muitos anos, né? Então, se você for ver, tem algumas gestoras atualmente no Brasil que fazem essa estratégia de ações globais também, mas que não carregam todo esse histórico e toda essa expertise que a gente carrega, né? Então, acho que é interessante até pontuar para vocês que a gente tem hoje esse fundo de ações globais, ele é gerido por um colegiado de gestores, então são 2 gestores que são responsáveis pela estratégia, que é o Thiago Arada e o Daniel Campion. Eles têm esses fundos, eles estão em 3 versões diferentes para vocês. Então você tem o fundo que está exposto às ações globais e à variação cambial, que é o Verde Mundi AM Ações Globais. Você tem o fundo que só vai estar exposto ao alfa das ações globais mesmo, que ele vai te proteger da variação cambial. Esse fundo é super interessante porque você também pega um retorno da diferença de juros que você tem entre principalmente Estados Unidos e Brasil, né? Então também está dando um retorno super positivo, que é o Verde AM Mundi Ações Globais BRL, que é esse que tem a proteção. E a gente ainda fez um veículo voltado para ações globais para a Previdência, né? Que também é uma forma de você diversificar o seu portfólio, também numa parcela que normalmente fica ali por um longo período de tempo investido, né? O horizonte de investimento de previdência é muito mais longo. E por que você não ser sócio das melhores empresas do mundo também nessa parcela de previdência? Para te dar um retorno interessante no longo prazo. Então, ele fica ali 40% investido em ações globais com exposição cambial e 60% numa matriz de renda fixa Brasil. Então, a gente brinca aqui dentro que você ganha o melhor dos 2 mundos. É que você tem o benefício da renda fixa brasileira, que realmente né, de tempos em tempos a gente está com essas taxas aqui 15, 16, então assim, tem um retorno ali muito interessante e você ainda tem o benefício do alfa das ações globais. E quando a gente está falando das ações globais aqui, a gente está falando das maiores empresas do mundo, das grandes multinacionais, né? Então a gente está falando de nomes como Microsoft, Nvidia, que estão à frente do processo de desenvolvimento todo de AI, por exemplo, que tem ali né, a gente está começando esse processo, a gente não sabe nem como que vai se desdobrar, porque são tantas inovações e vai ser num curto período de tempo que até o mundo tá meio chocado como vai evoluir, né? Tá tentando entender, exatamente. E aí tem todas as empresas mais consolidadas do mundo também, a gente está falando aqui de uma Coca-Cola, de uma Mondelez, de uma Nestlé, de uma Unilever, então assim, tem milhões de empresas aqui que são acessíveis para esse portfólio. E como que a gente trabalha com a gestão desse portfólio, isso é um ponto interessante. Porque assim, se você for pensar no benchmark que a gente segue, que é o benchmark ACWI, que é o All Countries World Index, você tem mais de 3 mil empresas dentro desse portfólio, que são investíveis, né? E aí, como que a gente faz o filtro? A gente faz primeiro um filtro inicial, a empresa tem que ser uma empresa grande. Para ser uma empresa grande, a gente bota aqui o primeiro corte, ela tem que ter mais de 10 bi de market cap, para a gente começar a olhar. Dessas 3 mil, quando a gente faz esse primeiro filtro, a gente já filtra ali, tem 400 no universo investíveis. Dessas 400, a gente já tem um vínculo, já tem relacionamento, já conhece, já foi na estrutura, já tem o valuation pronto aqui dentro da casa, de mais ou menos 150. Dessas 150, normalmente a gente filtra 40 que vão ficar no campo investíveis ao longo do ano, que a gente vai mudar muito de acordo com o cenário macro, mas em torno de 15 vão entrar dentro do portfólio de uma forma ativa. E aí eu tô falando de uma gestão realmente ativa, tá, gente? Então, assim, uma posição pequena representa 5%, uma posição grande representa 15%. Isso. Então, assim, o que a gente entendeu nessa gestão? Que a forma concentrada traz um resultado mais interessante, né? E a gente vê isso até pelo próprio resultado do fundo, né? Então, hoje o fundo tá batendo o benchmark dele e ele está batendo o índice de hedge funds de long only global, né? Então, assim, é super interessante fazer essa análise aqui também, porque tem muita gente que fala, mas agora a gente tem acesso aos fundos globais diretamente, a gente vai alocar nos gestores que estão sediados lá fora e tudo mais. E aí, a pergunta que a gente fez inicialmente, quando a gente começou a fazer essa análise aqui em 2009, a gente falou, será que a gente tem essa expertise? Será que a gente pode operar de uma forma eficiente estando no Brasil? Qual que é a diferença de conhecimento? Qual que é o edge que a gente vai ter estando aqui e não estando em Londres, não estando em Nova York? E aí, os próprios analistas, que são hoje os gestores da estratégia, se fizeram essas perguntas quando eles começaram. E aí a resposta tá dada, né? Assim, basicamente, né, pela própria performance do fundo, a gente consegue responder isso. Mas, além disso, o que a gente vê que é muito diferente do mercado brasileiro
é que lá fora você tem um nível de governança corporativa muito alto. Então, as informações, elas são liberadas de uma forma única para todo mundo ao mesmo tempo. Então, você não tem nenhum benefício por você estar em Nova York ou por você estar em Londres. A informação vai estar ali. E assim, a gente está comentando desses grandes centros, mas nesses grandes centros não estão as sedes dessas empresas que a gente está comentando também, né? Então, assim, o que muda basicamente para a gente é o tempo de voo. Porque para chegar até essas empresas, a gente normalmente vai ter um tempo de voo um pouco maior do que se eu tivesse já provavelmente nos Estados Unidos. Mas assim, né, é uma coisa que a gente até brinca aqui. Tipo, o próprio Warren Buffett nunca ficou em Nova York, Exato, né? nunca ficou. Então a gente tá falando assim, do maior investidor de ações globais do mundo, e ele nunca foi, nunca teve a sede dele em Nova York, né? Então acho que isso comprova muito. E as informações, além de serem muito unificadas e de serem divulgadas ao mesmo tempo, a gente é uma casa muito grande, muito representativa dentro dos grandes bancos globais também, né? Então, a gente tem acesso a conferências que acontecem setoriais, na quais eles convidam, né, diversas empresas daquele setor com os CEOs presentes, e a gente consegue ter conversas one-on-one com esses CEOs. Então, assim, em termos de informação, a gente também é muito bem suprido. E a gente está nesse mercado desde 2009, né? Então, acho que assim, essa experiência conta muito na hora da tomada de decisão, né? E aí o resultado está aí para se provar. Bom, acho que seria bacana, agora, né, entendendo essas questões dos fundos, entender como é que os times são estruturados, né? Que tu tinha comentado sobre a conversa, né, entre os gestores, né? Que é algo diferenciado no mercado, né? Porque muitas vezes existe o gestor e simplesmente é o que está dito, e aqui existe muito essa multidisciplinaridade assim, entre as áreas, né? Então, se tiver que comentar um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, a gente tem um time hoje, somos 54 pessoas assim, dedicadas mesmo na Verde Asset. Além disso, a gente tem um novo braço de uma nova gestora, que é a Verde Agroimobiliário, que faz a gestão de todos os fundos incentivados da casa. Então, assim, teremos novidades nesse sentido de lançamentos de fundos Renda Mais, de fundos imobiliários, de fundos agros. A gente até fez, o primeiro lançamento foi esse ano, que a gente fez do FII Cedro, né, que é uma nova estratégia que a gente tem aqui no portfólio, que a gente vê com bons olhos. A gente contratou toda uma equipe para fazer mesmo com essa expertise mais de imobiliário e agro. Mas dentro da Verde Asset, que é uma gestora que é apartada da Verde Agroimobiliário, a gente tem 54 funcionários aqui dedicados às estratégias que a gente tem hoje. Então, a gente tem 6 estratégias de investimento hoje, né? O multimercado macro, que é o carro-chefe da casa, que é gerido pelo Luiz Stuberger, que é o Fundo Verde. Além do Fundo Verde, a gente tem disponível para vocês na plataforma da XP o Sena, né? O Sena é o fundo multimercado gerido pelo Parreiras, que é o braço direito do Luiz Stuberger aqui na gestão de multimercado. Além disso, na casa, embaixo da caixinha aqui do Parreiras, você tem todas as estratégias de previdência multimercado também dentro da casa, que foi uma estratégia que a gente começou em 2015, inicialmente com a seguradora da Icatu, mas hoje tem disponível na seguradora da XP também, através do Senaprev. Então, você tem esses 2 veículos aqui que vocês poderiam alocar. Temos uma novidade esse ano também. Estamos lançando na seguradora da XP o veículo de previdência gerido pelo Luiz Stuberger. Então, novidade quentíssimas para vocês, que vai sair nos próximos dias esse fundo. Show. Então, vai ficar disponível aqui para vocês, que ele vai replicar com uma alta correlação o Fundo Verde mesmo. Então, se você fizer um deparo ali, eu estou falando de uma correlação ali em torno de 95%. Tá? O que você vai ter de diferença entre o Fundo Verde 175 e o Fundo Verde de Previdência é um pouquinho mais nessa parcela de crédito, né? Como eu comentei com você anteriormente, a parcela de crédito é um crédito mais high yield que a gente faz, um crédito mais estruturado, e a gente não consegue replicar na totalidade no Fundo de Previdência por causa da limitação da própria legislação. Né? Então, tem que ser ali cota sênior, tem que ter uma empresa que tem rating, então tem alguns critérios ali que a gente tem que obedecer nessa parcela de previdência que não permite com que a gente replique na totalidade o Fundo Verde, mas vai ficar muito próximo. E, além disso, é um fundo para investidor qualificado, então ele pode ter ali até 40% de exposição internacional, que permite com que a gente ajuste um pouco o risco, caso a gente queira, aqui naquela parcela de previdência também. Então, essas são as 2 estratégias aqui que a gente tem dentro da casa de previdência, né? Pensando nas outras estratégias que a gente tem aqui dentro da casa, que são coordenadas por times específicos, tá? Então, como que faz, né? Dentro do multimercado,
a gente tem diversas caixinhas de operações, né? Então a gente tem a estratégia de ações do Brasil, a gente tem a estratégia de ações globais, a gente tem crédito, a gente tem câmbio, juros, e aí tem times que ajudam a gerir essas estratégias, né? Todos liderados aqui dentro do multimercado verde pelo Stubecking, né? Então, para começar, a gente tem o time econômico, né? Que é quem passa para a gente todas essas projeções que a gente tem de cenário, tanto aqui quanto lá fora. Né? Então, a gente tem o Marcos Fantinatti, que é o nosso economista-chefe, e a gente tem mais 4 analistas aqui com ele, né? Então, um cobrindo o Brasil, né? E mais 3 cobrindo internacional. Então, o peso do internacional aqui dentro da casa é até bem representativo. Né? A gente tem um economista só focado nos Estados Unidos, outro economista só focado em China, porque é um mercado que a gente precisa entender muito bem ali, né? E uma outra economista que é focada ali em Europa e América Latina, tá? Fora isso, a gente tem o time de gestão de ações globais, que também que fazem o stock picking para o Mundi, que foi esse fundo que eu apresentei anteriormente para vocês, mas que o stock picking que eles fazem para o Mundi, a gente replica dentro dos multimercados. Então, é a forma como o Luiz faz o stock picking e ele faz o ajuste do tamanho de posição mexendo através de índice. Então, se ele quiser ficar mais exposto a ações globais, ele pode comprar, por exemplo, o S&P, pode comprar Nasdaq. Se ele quiser ficar um pouco, né, sem muito risco nessa parcela de ações globais, ele pode ficar vendido nesses índices e ficar com net neutro, ou até mesmo com um net vendido, se ele não tiver com tanto apetite para aquele mercado, não tiver vendo tantas oportunidades assim. Na parcela de ações Brasil, a gente tem o Antônio Barreto, né, que cuida também, né, ele é o head de análise de ações Brasil que a gente tem aqui dentro da casa. Ele cuida dos fundos de ações Brasil que a gente tem independentes e cuida também do stock picking que a gente faz dentro dos multimercados também, tá? Então, ele que vai com o time dele refletir ali quais vão ser as melhores ações para a gente ter nesse momento específico. Né? Então, até posso comentar um pouquinho com vocês que nesse momento a gente tem carregado um pouco mais de ações do universo aqui de energia. Né? Tanto energia quanto financeiro, assim, em termos de risco, a gente está começando a correr um pouco mais de risco nesse mercado de ações Brasil. Ainda está com um net aqui um pouco abaixo do nosso histórico, mas estamos aqui um pouco mais conservadores na seleção desses papéis, tá? No time de crédito, a gente também tem muito essa troca, né? Então, hoje, crédito dentro do multimercado representa em torno de 15% do portfólio. Os cases que a gente investe, né, os créditos efetivamente que a gente entra, são coordenados aqui pelo Carlos Reis, que é o nosso head de crédito, né? O Parreiras ajuda bastante o Carlos também nessa parcela, tá? Então, até pela expertise inicial que ele tinha. Então, foi o Parreiras que introduziu aqui dentro dos multimercados esse investimento de crédito lá em 2013 e o Carlos veio completar o time em 2020. E aí, desde que ele entrou na gestora, a gente aumentou bastante o nosso percentual de crédito dentro dos portfólios e esse crédito high yield, crédito estruturado que a gente tem aqui nesse perfil, tá? E fora isso, a gente tem o time de trading, que opera muitos juros, que opera câmbio, tem o time, né, de risco, que controla todo esse conjunto aqui para ver exatamente o quanto que a gente está exposto, ou se a gente não está overexposed em algum ativo específico, e tem todo o time de controle, né, que faz justamente, né, além de fazer o trabalho aqui um pouco mais de ponta, de mesa, eles também fazem a parte de enquadramento, né? Então, se algum fundo, principalmente de previdência, não puder replicar aquele papel específico, eles vão e ajustam para o outro portfólio, tá? Então, é um pouco de como que o time funciona nessa área de investimento. Então, somos 54 pessoas hoje em dia dentro da Verde, e pensando só na área de investimento, a gente tem em torno de 40 pessoas dedicadas a essa área de investimento. Tá? Então, é um time bastante robusto e que trabalha junto há bastante tempo, né? Assim, eu contei um pouquinho da história para vocês, que começou com a Red Grifo lá atrás. Tem gente que começou a carreira na Red Grifo e está trabalhando aqui até hoje, né? Então, temos funcionários que têm históricos aqui de estar na casa há 20 anos, há 22 anos. Então, assim, isso para o mercado brasileiro é um tempo recorde praticamente, né? Então, total. A gente tem muito dessa coisa de sentir uma grande família aqui, né? Porque são muitos anos trabalhando juntos. Ótimo. E agora eu tenho mais 2 perguntas, tá? Pra gente já se encaminhar, assim, pro final.
que seria mais a parte que a gente comentou agora rapidamente da gestão de risco, né? Que a gente queria entender um pouco mais quais são as métricas e práticas de gestão de risco para evitar cenários de estresse, assim, que, claro. Por exemplo, 2020, 2008, até o começo, né, da crise asiática, como é que vocês se organizam em relação a isso? Claro, aqui na casa ela é até um pouquinho diferente do que a gente vê no mercado como um todo, né? Então a gente não tem travas numéricas para essa gestão de risco, né? Então, dado toda essa expertise que a gente tem, são 30 anos de histórico, o Luiz, ele consegue muito bem controlar esse risco do portfólio de uma forma eficiente. A gente acha que às vezes, se você bota uma trava numérica, você vai ficar travado e você não vai conseguir compensar ali e dar aquele retorno que você gostaria, né? Então, por isso que a gente opera muito o risco muito de acordo com as oportunidades, sempre sendo de uma forma conservadora, tá? Então, assim, o carro-chefe aqui é preservação de capital, né? Então, assim, o Luiz, ele é muito conservador na hora da tomada de decisão, né? Então, ele tem que ter um embasamento teórico ali muito grande, muito forte para tomar a decisão mesmo de investir naquele ativo, naquele momento. Tá? Então, a gente tem essa consciência muito grande dentro do portfólio, como a gente até pode pontuar aqui algumas situações, né, que a gente já passou, né? Acho que até uma das perguntas que você pensou em fazer aqui do futuro é justamente como que a gente se protege em momentos ali que a gente tem mais incertezas e mais volatilidade no mercado, por exemplo, próximo de alguma eleição, né? E aí até tem um caso muito emblemático que a gente gosta de falar aqui, depois a gente passa para vocês um pouco do histórico todo, né? Que são mais de 30 anos de histórico, mas tiveram alguns cases aqui que são bem interessantes, que foram aqui marcantes para a performance do fundo. Eu comentei já da crise asiática, a Maxi Cambial também foi o trade da vida do Luiz, né? Assim, que foi ali em 1990, de 98 para 99, na verdade. Ele ia fazer uma viagem com as filhas dele e assim, ele achava que a paridade de câmbio não ia conseguir se sustentar, né? Então ele fez um hedge, né? Ele comprou o dólar, deixou o fundo dolarizado antes de viajar para proteger mesmo. E aí durante a viagem, né, acabou que o governo acabou demitindo o Gustavo Franco. Você teve ali uma desvalorização muito grande do real, e aí o fundo outperformou, assim, ele entregou no ano 135% de performance. Então, assim... Não é tipo 130% do CDI, é 130% de performance. Assim. Então, assim, exato. Só ali, assim, realmente foi o trade da vida do Luiz, mas ao longo da história dos fundos, tiveram muitos trades muito positivos também, né? Então, assim, acho que um que eu posso comentar, que eu até estava falando um pouco antes de a gente começar a gravar, foi justamente o boom do primeiro governo do Lula, né? Então, assim, foi ali em 2002, assim, né? A gente estava com aquela 2001 para 2002, estava com aquela incerteza de eleição, né? O Lula não era visto inicialmente como um candidato com potencial ali, no início do ano. Deu uma reviravolta em junho, então ele ficou muito potente, com uma previsibilidade ali de ganhar ali um pouco mais latente. E aí o que a gente fez? O mercado estava super volátil, se entrasse Lula, acabaria mexendo muito com as condições econômicas, então a gente começou a proteger o portfólio, principalmente através de juros e câmbio, que a gente entende que são os dois ativos ali que imediatamente são os mais voláteis aqui, que sentem de imediato, né? E ali, logo na sequência, o Luiz acabou encontrando o Aloysio Mercadante, que é um dos fundadores do PT, e durante uma conversa o Luiz falou, olha, mas a nossa ideia com o Lula assumindo é justamente que a gente não vai mudar todo o nosso contexto econômico, né? Então, né, a gente vai mexer, mas não tão radicalmente. Então, assim, tem muitas políticas que a gente vai fazer pro viés social, mas que de imediato não vão afetar a economia. E aí isso tranquilizou um pouco mais o Luiz, então ele fez um call ali um pouco mais otimista para o Brasil e se deu o resultado. Né? Em 2003 a gente teve ali um boom do mercado com o primeiro governo do Lula, né? Só nesse ano o fundo rendeu mais de 40%. Né? Então são cases assim que tipo, marcam muito como que é a nossa diligência aqui na hora da tomada de decisão de investimento, tá? Então um outro marco aqui que mostra um pouquinho por que a gente não trabalha muito com esse número de stops, né? Foi principalmente ali na crise de 2008. Né? Na crise de 2008, foi o primeiro ano que o fundo rentabilizou negativo, né? Na história dele. Né? Então, assim, ninguém
sabia o tamanho do buraco, como que ia, né, se desenrolar essa história. Foi muito rápido, foi muito surpreendente. E a gente tinha uma posição grande em ações naquele ano específico, tá? E aí o fundo acabou perdendo muito recursos em ações, então assim, teve uma perda de quase 26% em ações naquele ano. E no total do fundo, naquele ano, a gente entregou uma rentabilidade de menos 6,5%. Se a gente tivesse stop, a gente não poderia ter continuado com as nossas posições de ações que a gente tinha. E logo na sequência, a gente viu que era uma questão mais pontual do mercado, era aquele momento de volatilidade, aquele momento de crise, mas a gente manteve um portfólio alocado em ações. E no ano seguinte, esse portfólio rentabilizou super positivo, só a parcela de ações entregou 34% de retorno para cima, e no ano a gente entregou 50% de resultado. Então é um pouco de como que a gente faz, né? Assim, por mais que tenha, né, se a gente tivesse travado, provavelmente a gente não conseguiria ter entregado aquele nível de retorno no ano seguinte e recuperado a perda que a gente teve e ultra superado, né? Então, assim, então é um pouco dessa maneira como a gente vê. Então, a gente opera o risco de uma forma muito consciente aqui dentro da casa, a gente tem os monitoramentos ali no real time, a gente tem depois o relatório oficial da área de risco que vem no dia seguinte. Temos comitês semanais de riscos, mensais, depende de qual estratégia a gente faz um acompanhamento ali mais perto. Mas em termos numéricos a gente não gosta de travar. Né? A gente opera muito de acordo com as oportunidades que a gente vê no momento. Tá? Então é um pouquinho diferente do que algumas casas. Né? Sim. Acho que para finalizar, é uma pergunta agora mais diferente, na verdade, que seria se tu tem alguma curiosidade, alguma outra questão extra que tu gostaria de adicionar, que a gente não conversou até agora, talvez algum ponto assim que... eu acho que assim, tipo, né, até é engraçado que as pessoas acabam perguntando bastante, porque acabou sendo muito vocal essa questão da criptomoeda. Tá. Né? Acho que assim, né, tudo, na verdade, qualquer coisa que a gente faça aqui na Verde que seja um pouquinho diferente, acaba sendo bastante noticiado, né? Então, assim, dado a relevância do Luiz, dado o peso da placa e tudo mais, né? E ultimamente a gente tem investido um pouco mais em cripto, né? Não é uma parcela grande e significativa no fundo e não vai ser, tá? Não é para ser o core. E a gente tem usado o criptoativo aqui com um viés aqui de diversificação, principalmente pensando nessa tendência que a gente está vendo de um enfraquecimento do dólar. Né? Então, assim, além de ter, por exemplo, posições em ouro, posições em reais, posições em euro, a gente também tem um pouquinho de posição em criptomoedas para justamente ter essa diversificação e trazer um pouco né, desse boom ali que a gente está vendo, esse movimento, refletir um pouco esse movimento que a gente tem visto ali de enfraquecimento do dólar no médio prazo. Tá? Então é um dos pontos que assim, a gente sabe que foi bastante noticiado, a gente sabe que todo mundo pergunta, não é uma posição tão relevante assim, ele fica ali em torno de 1 a 4% do fundo em termos de risco, não é tão não é um percentual grande, mas é uma forma também de refletir um pouco desse call ali que a gente tem mais macro. Tá? Genial, muito bom. Então acho que é isso, essa é a nossa conversa, né? Acho que deu pra aprender bastante coisa, até vai ter, a gente coloca ali no vídeo umas coisinhas, umas telas, né, mostrando ali as informações. Quero agradecer, né, mais uma vez pela conversa e fiquem ligados que vai ter aí o conteúdo. Muitíssimo obrigada, gostaria de agradecer a parceria e o convite, né, e a gente fica aqui à disposição para fazer mais vezes e para recebê-los também. Então, uma vez que vocês estiverem em São Paulo, a casa aqui está aberta para receber vocês. Perfeito, a Cap se agradece muito. Imagina. E é isso. Obrigada, até a próxima.